Olá, caros alunos, bem-vindos ao canal VBA Treinamentos. Vamos dar continuidade agora ao nosso curso de Excel com VBA, envio de e-mails em massa. Ok? A gente está trabalhando aqui no cadastro de contatos. Neste curso, nós iremos trabalhar com uma programação um pouco mais profissional do que no curso anterior. Ok? Então, nós vamos utilizar alguns recursos que nós não utilizamos no curso de controle de estoque. Nesta aula nós vamos começar a codificação de cada um dos botões, ok? Não vai dar para codificar todos, mas vai dar para a gente ver alguns. Então, vamos iniciar. Primeiramente, vamos analisar como será a lógica da nossa tela. Vou executar aqui a nossa tela, vou dar um F5. Ok? E vamos imaginar o seguinte. Quando o formulário iniciar, todas as minhas caixas de texto devem estar desabilitadas, porque eu só posso digitar alguma coisa nelas quando eu clicar no botão novo, ou no botão alterar, ou no botão consultar ou excluir, certo? Então, abrir o formulário, todas têm que estar desabilitadas. O botão gravar e o botão cancelar também têm que estar desabilitados, porque eu só posso gravar depois que eu iniciar um novo cadastro ou iniciar uma alteração, certo? Então, no evento load do formulário, ou seja, no evento abrir, iniciar o formulário, nós temos que deixar as caixas de texto desabilitadas e o botão gravar e cancelar desabilitados. Ok? Como é que eu acesso esses códigos? Basta eu dar um duplo clique no formulário. Então, ele me trouxe o evento clique. O que é esse evento clique? Quando eu clicar no formulário, ele vai executar todos os códigos que eu digitar dentro deste private sub e end sub. Então, o que eu digitar aqui dentro, vou colocar aqui uma mensagem. Pronto, quando eu clicar no formulário, veja aí, ele executou o que eu digitei lá, certo? Então, isso é um evento, no evento clique. Só que nós não vamos utilizar o evento clique, nós vamos utilizar o evento initialize. Aqui nesta combo aqui você tem acesso a todos os eventos. Então, você vai ter o evento inicialize, certo? Ou seja, quando abrir o formulário, ele tem que fazer o quê? Deixar as caixas de texto desabilitadas. Então, o que é que eu tenho que fazer? TXT, eu aperto Ctrl barra de espaço, ele me dá as opções. Nome, ponto, enable, igual a false. Ou seja, ela vai ficar desabilitada. TXT, código, ponto, enable, e farei isso para todas as outras. Ok? Os dois botões, o botão OK e o botão cancelar, também tem que estar desabilitados. CMD gravar, desabilitado, e o CMD cancelar. Vai estar desabilitado também. Testando agora. Pronto, eu já não consigo colocar o cursor do mouse dentro das caixas de texto. Assim que eu inicializei meu formulário, também não consigo mais clicar nesses botões. Até porque eu só vou poder clicar quando eu clicar no botão novo, que eu digitar o meu cadastro, aí que eu vou poder clicar no botão gravar ou então no botão cancelar.
Só, pessoal, que nós não vamos digitar direto no evento. Nós vamos criar uma sub. Uma sub é uma função que nós podemos chamar de dentro de um evento. Então, vou digitar aqui, ó. Private sub. Essa sub vai ser habilita. Ok? Private sub habilita. E ela vai ter um parâmetro, que vai ser o parâmetro habilitar. O parâmetro habilitar ele vai ser booleano. O que é isso? O que é booleano e por que eu criei esse habilita? Porque algumas caixas de texto e alguns botões eles devem ou não ser habilitados em determinados momentos. E esse booleano, pessoal, ele retorna falso ou verdadeiro. Ou seja, esse parâmetrozinho habilitar, ou ele vai ser falso ou ele vai ser verdadeiro. Assim como esse enable. Vocês podem perceber que quando eu coloco igual, ele me dá duas opções. Verdadeiro ou falso. True ou false. Da mesma forma, quando eu crio uma variável, habilitar esse parâmetrozinho como booleano, ou ele vai ser falso ou ele vai ser verdadeiro. Então, eu vou pegar o que nós digitamos aqui, vou recortar, dando Ctrl X e vou colocar aqui dentro da sub. E ao invés de digitar o false, aqui eu vou colocar o habilitar. Vejam só. Vamos substituir. Pronto. E agora aqui no evento inicialize, eu simplesmente vou chamar esse habilita aqui, ó. Ctrl barra de espaço, habilita. E eu vou dizer se é true ou false. Ou seja, se eu habilito ou não. No caso, eu não quero habilitar. Quando eu inicializar, vou apertar F5. Vejam que ele fez a mesma coisa. Agora, por quê? Eu vou botar um breakpoint aqui. Basta eu clicar aqui, ele coloca um breakpoint. Eu vou dar um F5. Veja que quando eu executei, dando F5, ele parou a execução do código aqui, ó. O que é que acontece? Eu vou apertando F8 e ele vai, ó, caminhando no código. Ele foi para subhabilitar, porque eu digitei habilita aqui, então ele foi para subhabilita. Esse parâmetro aqui, ó, falso, porque eu digitei falso aqui, ó, então o parâmetro veio falso. Então, quando ele continuar, o que é que ele vai fazer? Ó? Textbox name .enable, que está verdadeiro, vai ser igual a habilitar. Habilitar é o quê? É falso. Então, vai ser enable false, porque habilitar é falso. Se eu tivesse colocado aqui verdadeiro, o que ia acontecer? O habilitar aqui seria verdadeiro, então as caixas de texto estariam habilitadas e não desabilitadas. Ó, à medida que eu vou executando, ó, F8, ele vai executando o código e vai deixando as caixas de texto desabilitadas. Ok? Então vejam, exatamente como nós queríamos. Ok? Só que a nossa sub, ela precisa também habilitar os botões. Os outros botões, né? Nós temos o CMD novo, vou colocar na ordem, .enable é igual a habilitar. Certo? Só que eu digitei habilita igual a false aqui, ó, vocês verem. O que é que ele vai fazer? Ele vai desabilitar o botão novo. Só que quando eu iniciar, eu não quero desabilitar o botão novo, eu quero que o botão novo fique habilitado. Então, ele tem que executar o contrário do que eu digitei aqui. Se eu digitei false, aqui tem que ser true. Se aqui eu digitar true,
aqui tem que ser false. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você coloca entre parênteses, diz que isso aqui é igual a false. Então, ele vai colocar o contrário. Vamos testar? Vou tirar o breakpoint, vou dar um F5. Ó, veja que ele não desabilitou aqui. Agora eu vou colocar true aqui só para que vocês vejam que vai acontecer o contrário. Vou executar. Agora o botão novo está desabilitado e as caixas de texto estão habilitadas e esses dois botões estão habilitados. Ou seja, esse é o contrário dos outros. Por quê? Porque é a lógica do nosso formulário que a gente viu no início. Ok? Então eu vou aqui repetir esse mesmo comando para os outros botões. São 4 botões. Copiei e colei. Agora o botão novo, botão alterar, botão excluir e botão consultar. Pronto. Vou executar mais uma vez para mostrar para vocês como vai acontecer o contrário do que a gente quer. Esses estão desabilitados e os outros estão habilitados. Exatamente o contrário do que nós queremos. Nós queremos que as caixas de texto estejam desabilitadas, juntamente com esses dois botões, e esses 4 botões estejam habilitados. Para isso, basta nós colocarmos false aqui. Ó. Pronto. Agora aconteceu exatamente como nós queremos. Ok? Outra sub que nós vamos criar é uma sub que limpa o conteúdo das caixas de texto. O nome dessa sub vai ser a sub limpar. Então você coloca private sub limpar. Essa sub não tem parâmetro, ok? Então basta dar um enter que ele monta. Ele vai só executar, não tem nenhum parâmetro aqui dentro, certo? Parâmetro é só quando há necessidade. No caso, não há necessidade de ter parâmetro. Quando você digitar uma sub, você dá um tab e inicia o código com recuo para a direita. Isso facilita a legibilidade do código. Isso se chama indentação. Vamos lá. txt nome é igual a abre e fecha aspas, ou seja, texto vazio. São 4 caixas de texto, nós vamos fazer isso para todas. Temos o nome, temos o código, não tem esse underline, temos o e-mail e temos o fone. Ok? Então é isso, pessoal. Quando nós iniciarmos o nosso formulário, a gente vai chamar a sub habilita e a sub limpar. Embora tenha alguma coisa dentro da caixa de texto, ele vai limpar o que tiver dentro da caixa de texto. Ou seja, a caixa de texto vai ser igual a nada. Então, pessoal, essa foi a nossa quinta aula, né, de Excel com VBA e envio de e-mails. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like e se inscreve no nosso canal para ter mais informações e mais conteúdo bom aí para que nós possamos produzir cada vez melhores conteúdos. Valeu!